Saudações, bem-vindos a mais um episódio aqui no podcast Diário SA. Hoje vamos analisar em detalhe os números mais recentes do Banco BMG. Sabe, mergulhando fundo nos resultados do segundo trimestre de 2025, com base no relatório que o próprio banco divulgou. A missão aqui é clara: decifrar os principais destaques financeiros, entender como é que está avançando a estratégia do banco de se tornar mais relacional e, claro, avaliar como o BMG está tentando equilibrar essa busca por mais rentabilidade com a gestão de riscos. Especialmente agora, apostando em crédito mais caro e no crescimento forte da área de seguros. Ok, vamos lá, vamos desempacotar isso. O número que, salta aos olhos logo de cara é o lucro líquido recorrente, 125 milhões no segundo trimestre de 2025. Isso aí levou o retorno sobre o patrimônio líquido médio, o famoso ROI, para 14,3% ao ano. Como é que isso se compara? Olha, é um salto considerável, viu? São 3,5 pontos percentuais acima do mesmo período do ano passado. E se a gente olha o semestre todo, o lucro recorrente foi de 240 milhões de reais. Isso dá um crescimento de mais de 20% sobre a primeira metade de 2024. Isso sinaliza que aquela busca do banco por resultados mais, digamos, consistentes e sustentáveis está começando a dar frutos, sabe? Está alinhado com a estratégia que eles vêm falando. Entendi. E tem um indicador aqui que me pareceu crucial nessa história toda. A margem financeira depois do custo do crédito. Chegou a 891 milhões no trimestre. Isso é um crescimento de quase 20% em um ano. O que isso realmente quer dizer para a gente? Isso diz muito sobre a qualidade do resultado, sabe? Porque crescer a receita é uma coisa. Agora, crescer a margem, depois de já contar as provisões para perdas com calote a PDD, provisão para devedores duvidosos, é bem mais significativo. Indica que o aumento da receita com crédito veio junto com uma melhora na qualidade da carteira, ou pelo menos com uma gestão de risco que está conseguindo segurar as perdas esperadas. É um sinal de gestão mais eficiente, tanto na hora de dar o crédito quanto no controle da inadimplência depois. Certo. O banco também vive batendo na tecla de evoluir de um modelo que era só transacional para um mais relacional. Tem algum sinal concreto disso nos números que a gente possa ver? Tem sim, alguns indicadores sugerem esse movimento. Por exemplo, a originação de crédito nos produtos que eles chamam de core, os principais, somou 1,8 bilhão e 40% disso veio por autocontratação. O cliente fazendo sozinho. Exato. O cliente usando os canais digitais sem precisar de intermediário. Isso aponta para digitalização para conveniência. E tem também o índice de cross-sell, que mede quantos produtos diferentes um cliente tem com o banco. Ele chegou a 2,25. Isso é um aumento de 15% em um ano. Mostra um esforço real em aprofundar um relacionamento, sabe? Para ser mais do que só o banco daquele único empréstimo. Faz sentido. E outra área que parece estar ganhando bastante destaque é a de seguros, Com certeza. A BMG Corretora aumentou a venda de prêmios em 8,5% comparado ao ano passado, chegando a 265 milhões no trimestre. E a BMG Seguradora, por sua vez, viu os prêmios emitidos saltarem mais de 30%, foi para 112 milhões. Isso mostra que a aposta em banca seguros, que é vender seguros para a base de clientes do banco, está pegando tração, está virando uma fonte de receita cada vez mais relevante para eles. E a carteira de crédito total, como ficou a foto geral? Atingiu 24,7 bilhões, foi um crescimento até modesto, 1,7% em 12 meses. O ponto-chave aqui parece ser o tal do remix que o banco está fazendo. Exatamente. Esse crescimento total pequeno esconde uma mudança importante por dentro, na composição da carteira. O BMG está de forma deliberada, focando mais em crédito consignado, tanto cartão quanto empréstimo, e também no crédito pessoal. Ao mesmo tempo, eles estão reduzindo a exposição em carteiras que eles consideram menos rentáveis ou que não são mais estratégicas. Um exemplo claro é a operação de consignado lá nos Estados Unidos, que está sendo descontinuada. É uma estratégia clássica, Otimização de capital.
concentrar o dinheiro onde se espera a melhor relação entre risco e retorno. E falando em risco, como é que está a qualidade dessa carteira que ficou? A que eles querem manter? Então, a notícia aqui é boa. O principal indicador de inadimplência, aquele índice de atrasos acima de 90 dias, o famoso over 90, caiu para 3,8%. Ah, isso é bom. É uma melhora de 0,8 ponto percentual em relação ao ano anterior. Essa queda é um sinal importante da saúde da carteira e, olha só, ajuda a explicar aquela melhora na margem líquida que a gente comentou antes. Menos inadimplência significa menor necessidade de PDD, de provisão. Certo. E para sustentar tudo isso, o banco precisa de capital, claro. O que foi feito nesse sentido? Houve movimentação? Teve sim, tiveram captações importantes no mercado. Foram 1,5 bilhão em debêntures que são garantidas por recebíveis de cartão consignado e mais 300 milhões em letras financeiras, as LFs. O interessante, e o banco fez questão de destacar isso, é que eles conseguiram nessas captações os menores prêmios de risco da história deles. Isso sugere que o mercado está confiante no banco, né? Isso ajudou o índice de Basileia, que é aquele que mede a solidez do banco, a subir para 12,7% no trimestre. E além disso, eles já anunciaram um futuro aumento de capital para reforçar ainda mais essa base. E essa percepção de melhora é só interna, do próprio banco, ou o mercado lá fora também está reconhecendo isso? Não, tem validações externas importantes também. A agência de classificação de risco Fitch Ratings, por exemplo, reafirmou a nota Abras do banco. E o ponto crucial, melhorou a perspectiva para positiva. Isso indica que eles estão vendo uma trajetória favorável para o BMG. Aí você soma a isso outros reconhecimentos, tipo o selo Great Place to Work, né, de bom lugar para trabalhar, e a classificação de 5 estrelas para a rede de franquias Help, né, que é deles, pela revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Tudo isso ajuda a reforçar a imagem de boa gestão interna e também a força do canal de distribuição. Ok, entendi. Vamos então mergulhar um pouquinho mais nos detalhes financeiros. O banco fala muito em buscar um ROE sustentável, focar em rentabilidade, qualidade dos ativos e capital. Mas tem um ponto de atenção importante sobre as comparações, não é mesmo? Tem sim, e é fundamental ter isso na cabeça quando a gente olha os números. Entrou em vigor uma resolução do Banco Central, a 4.966 de 2021, que mudou algumas normas contábeis. O próprio relatório do BMG menciona que isso impactou, por exemplo, o cálculo do patrimônio líquido e, por consequência, o índice de Basileia. Isso quer dizer o quê? Que comparar os números de agora diretamente com os de períodos anteriores a 2025 exige um certo cuidado, sabe? Porque a base de cálculo pode ter mudado. Entendido, bom ponto. Voltando então à margem financeira, ela ficou em 1,443 bilhão no trimestre. Mas a que realmente importou, como a gente viu, foi a depois do custo do crédito, de 891 milhões com aquele crescimento trimestral de 15%. Vimos que isso veio do crédito principal e da PDD menor, mas e a receita de títulos e valores mobiliários, a TVM, e os custos para captar dinheiro? Aqui tem uma dinâmica interessante. A receita de TVM, que é basicamente o retorno dos investimentos que o banco faz em títulos, subiu bastante, mais de 140% em um ano. Só que, por outro lado, a despesa de captação também cresceu muito, mais de 50%. Parte disso se explica por uma estratégia de hedge, de proteção. O banco usa títulos públicos que são indexados à inflação, as NTNBs, sabe? Para se proteger da variação do IPCA em uma parte das captações deles. Então, quando o IPCA sobe, a receita desses títulos aumenta, mas o custo da captação que está atrelada ao IPCA também sobe. Um efeito meio que neutraliza o outro, parcialmente, no resultado final. E, claro, a taxa Selic alta pressiona o custo de todas as captações, né? Não tem jeito. Certo. E do lado das despesas, administrativas e operacionais, o que chamou a atenção ali? Essas dispensas somaram 604 milhões de reais. Subiram 6,2% em um ano, o que não parece tanto, mas subiram quase 10% só em relação ao trimestre anterior. Isso levanta uma sobrancelha, né? Porque o banco vive dizendo que tem foco total em gestão de custos e até menciona que tem mais de 40 iniciativas de inteligência artificial para buscar eficiência. Ué, então a IA não está entregando a redução de custos que se esperavam. Ou ainda cedo? Os números,
ou talvez foram ofuscados por outras pressões de custo que surgiram. O relator aponta, por exemplo, um aumento em serviços técnicos especializados. Isso pode ser muita coisa, desde consultorias até custos com advogados mais altos. O índice de eficiência até piorou um pouquinho no trimestre, embora tenha melhorado se a gente olhar o semestre. Claramente, controlar os custos continua sendo um desafio para eles. E dentro dessas despesas operacionais, tem um item que sempre pesa, né? As provisões para outras coisas, principalmente ações na justiça. Sim, 148 milhões só no trimestre, e a maior parte disso é por causa das chamadas ações cíveis massificadas. É um problema crônico no setor bancário, né? Especialmente para quem trabalha muito com consignado, como o BMG. E eles fazem alguma coisa para combater isso? Eles destacam que tem tido uma taxa de êxito de 74% nessas ações no semestre e falam de medidas para tentar mitigar o problema, como usar IA para ajudar a preparar as defesas e formalizar os contratos por vídeo, para ter mais segurança. Mas assim, o volume de ações ainda é tão grande que gera um custo considerável. Isso mostra como o risco jurídico, o risco legal, é um fator importante nessa equação de rentabilidade bancária. Entendido. Agora, vamos analisar de onde vem o negócio do banco mesmo, olhando os produtos. A carteira total de crédito, a gente viu, caiu 8% no trimestre, mas já entendemos que isso tem uma explicação estratégica por trás. Exatamente, não foi uma retração orgânica do negócio principal. A queda foi puxada principalmente pela redução daquela carteira que eles não consideram mais estratégica lá nos Estados Unidos e também por uma venda específica que eles fizeram. Venderam 1,2 bilhão da carteira de antecipação do saque aniversário do FGTS. Foi uma cessão sem retenção de risco. Isso acabou liberando capital e foco para os produtos que eles consideram chave aqui no Brasil, o consignado e o crédito pessoal. Começando então pelo carro-chefe, o crédito consignado. Como é que está essa frente? Forte ainda? Continua muito forte. O cartão consignado, que junta crédito e benefício, tem a maior carteira individual, 12,9 bilhões de reais. Está crescendo 6,1% ao ano e o melhor, com inadimplência over 90, muito baixa, ali na casa dos 2%. É bem controlado. Já o empréstimo consignado tradicional cresceu ainda mais rápido, 26,4% em um ano, chegou a 4,4 bilhões. E a inadimplência também é baixíssima, 1,7%. A única nota um pouco dissonante foi uma queda na originação de novos empréstimos consignados só nesse trimestre. O banco atribui isso a eventos recentes que impactaram os beneficiários do INSS. É algo para a gente ficar de olho nos próximos resultados, para ver se foi pontual mesmo. Certo. Saindo do consignado e indo para o varejo pessoa física. Aqui a história é bem diferente, né? O risco é o outro. 15,3% ao mês. 15% ao mês. Nossa. É altíssima. Enquanto isso, o cartão de crédito normal, não consignado, está encolhendo. E a carteira de antecipação FGTS diminuiu bastante depois daquela venda que a gente comentou. E o resultado disso tudo no risco do segmento. Pois é. A inadimplência média do varejo PF como um todo disparou para 15,9% overnight. O banco explica que isso é feito da mudança no mix de produtos com a saída do FGTS, que tinha risco muito baixo. Mas essa taxa de inadimplência de quase 16% não assusta? Assusta, claro que assusta. Mas veja bem, isso faz parte da estratégia que eles chamam de Risk-Based Price, ou seja, preço baseado no risco. O BMG está fazendo uma aposta clara aqui. Eles acreditam que essa taxa de juros altíssima, de 15,3% ao mês no crédito pessoal, é suficiente para compensar a inadimplência também altíssima, de quase 16%. É uma aposta de alto risco e potencialmente alto retorno. O sucesso disso vai depender crucialmente da capacidade do banco de precificar corretamente esse risco e principalmente de controlar as perdas para que não saiam do controle. É talvez o ponto mais crítico para a gente monitorar na estratégia atual deles. Entendi. É uma corda bamba, hein?
E o segmento atacado, aquele voltado para empresas? Aqui a estratégia é outra, bem diferente. O foco é em produtos que exigem menos capital regulatório. Coisas como assessoria em fusões e aquisições, M&A, ajudar na emissão de dívidas, DCM, ou de ações, ECM, para outras empresas, e quando dão crédito direto, é com garantias bem sólidas. A carteira expandida deles no atacado, que inclui títulos e garantias dadas, cresceu quase 50% em um ano. Foi para 2 bilhões de reais. E olha só, 91% do crédito direto que eles dão para empresas tem garantia. É uma busca clara por diversificar a receita, mas com menor consumo de capital. Positivo isso. E aquelas operações estruturadas, tipo antecipação para correspondentes bancários e para clubes de futebol? É um nicho menor, uma carteira de 1,3 bilhão. O risco aí costuma ser mitigado pelas garantias, que são os recebíveis futuros, né? Comissões futuras, direitos de TV futuros. A leve redução que teve na carteira pode estar ligada a uma estratégia de pagar mais comissões à vista para os correspondentes, aí diminui a necessidade deles de antecipar. Não parece ser um foco principal de crescimento para o banco nesse momento. Certo. Voltando agora para um foco que parece sim estar crescendo bastante. Seguros. O BMG comprou o restante da seguradora que ele ainda não possuía, foi isso? Isso mesmo. Eles anunciaram a compra dos 40% da BMG Seguradora que pertenciam à Generali. Eles já tinham um acordo de cosseguro, mas agora vão ter 100%. Isso sinaliza uma confiança muito grande no potencial desse negócio de seguros. Integrar totalmente a operação permite ao BMG ter mais controle estratégico e, claro, reter 100% dos resultados. Fortalece muito a estratégia de bancassurance e ajuda a aumentar a receita por cliente. É uma aposta forte deles. E para fechar essa parte de negócios, a operação lá nos Estados Unidos está mesmo com os dias contados? Totalmente. A carteira lá, que ainda tem 2,3 bilhões, está definida como não estratégica e está encolhendo numa velocidade impressionante. Caiu quase 47% só desde o fim de 2024. É a confirmação final da decisão de focar 100% aqui no Brasil. Ok. Olhando agora para o outro lado do balanço, para a captação de recursos, o que mudou ali? De onde vem o dinheiro do banco? O volume total, 35,7 bilhões de reais, está mais ou menos estável. Mas o mix, a composição, mudou bastante. Teve um crescimento bem expressivo, 72% em um ano, na captação via investidores institucionais e operações estruturadas no mercado de capitais, aquelas debêntures, LFs que a gente falou. Com isso, eles reduziram a dependência dos CDBs vendidos no varejo e, como a gente já comentou, conseguir captar nesses mercados com taxas menores, como eles conseguiram recentemente, é um sinal de força e ajuda a reduzir o custo médio do dinheiro para o banco, o funding. Isso é bom. E a gestão da liquidez dos prazos, tá tudo ok? O banco diz que mantém um caixa considerado robusto, 6,8 bilhões de reais, e informa que tem um bom casamento entre os prazos médios dos ativos, que são os empréstimos, em média 22 meses para receber, e dos passivos, que são as captações, em média 21 meses para pagar. Essa gestão de ativos e passivos, o ALM, é fundamental, né, para evitar descasamentos de prazo e garantir a estabilidade financeira, principalmente num cenário de juros voláteis como o nosso. Certo. E sobre o capital e o índice de Basileia, a gente viu que está em 12,7%, acima do mínimo regulatório, mas com aquele impacto da nova regra contábil e o aumento de capital que foi anunciado, qual é a situação real ali? Dá para ficar tranquilo? Olha, o índice está acima do mínimo exigido pelo Banco Central, que é 10,5%. Isso é essencial, é mandatório. A melhora que teve no trimestre é positiva, sim, mas a gente tem que lembrar que a comparação anual é afetada pela tal resolução 4966. O aumento de capital que eles anunciaram é uma medida importante para reforçar essa posição e dar mais tranquilidade para o mercado e para o regulador, permitindo que o banco continue suas operações e planos de crescimento. Além disso, tem um ponto importante. O banco tem um volume significativo de créditos tributários para usar, 4,9 bilhões. Só que esses créditos só podem ser utilizados contra lucros futuros, então representam um potencial importante de reforço de capital. Mas, claro, dependem da rentabilidade se manter nos próximos anos, né? Entendi.
E, para finalizar, o banco sempre reforça o perfil dele, né? Foco no público 50+, a tal transição para um modelo mais relacional, os canais físicos e digitais, a agenda ASG, ambiental, social e de governança, boas práticas de governança, como esses fatores todos se encaixam no quadro geral que a gente pintou. Olha, são elementos que constroem a reputação e a sustentabilidade do banco a longo prazo. O foco claro no cliente 50+, que foi até reconhecido com aquele selo internacional Age Friendly. As iniciativas sociais que eles fazem via Instituto BMG, as práticas de governança, como estar no nível 1 da B3 e ainda adotar práticas extras do novo mercado, tipo o tag along de 100%. Tudo isso ajuda a fortalecer a marca, a atrair investidores que hoje estão muito mais conscientes desses fatores e também a reter talentos. São peças importantes que complementam a análise puramente financeira, sabe? Compõem a imagem completa do banco. Certo. Então, se a gente fosse resumir o trimestre, vimos um lucro maior, sim, puxado por uma margem líquida melhor depois de contar as provisões para calote, e alguns sinais de melhora na inadimplência geral da carteira. A estratégia de focar mais no consignado e naquele crédito pessoal mais arriscado, junto com a aposta forte em seguros, parece estar avançando. Mas, por outro lado, temos pontos de atenção bem claros, principalmente nas despesas, que subiram bastante no trimestre, e na necessidade contínua de fortalecer o capital. É isso. Exatamente. O BMG está claramente fazendo escolhas estratégicas, está saindo do que não considera mais essencial, está dobrando a aposta no consignado e nesse crédito pessoal de maior risco-retorno e está buscando um crescimento forte em seguros. O sucesso dessa estratégia toda vai depender muito da execução. Uma execução impecável na gestão de custos e principalmente na capacidade de manter a qualidade dos ativos sob controle e especialmente nesse crédito pessoal mais arriscado. A disciplina na hora de conceder o crédito e a eficácia da precificação do risco nesse segmento vão ser absolutamente cruciais daqui para frente. Ainda mais num cenário econômico que, a gente sabe, sempre pode trazer desafios e surpresas. Ficam então as perguntas no ar, né? Tanto para quem nos acompanha quanto para a gente analisar nos próximos resultados. O BMG vai conseguir manter essa trajetória de lucro enquanto gerencia esse risco que parece crescente na carteira de varejo? Aquela aposta no risk-based pricing do crédito pessoal vai mesmo se provar acertada? Vai compensar a inadimplência lemada? E as iniciativas de eficiência com inteligência artificial, quando é que elas vão começar de fato a reduzir as despesas? São esses os pontos que a gente vai precisar acompanhar bem de perto nos próximos trimestres. Esperamos que esta análise detalhada dos resultados do BMG tenha sido útil para você que nos ouve. Se você gosta desse tipo de conteúdo, de análise aprofundada de empresas, clica em seguir para não perder os próximos episódios do Diário SA. Este episódio foi criado por mim, Clayton, criador do Diário SA. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.